Salve, salve nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. O Flamengo vence o jogo diante do Fortaleza no Maracanã por 2-0. Foi uma apresentação boa do Flamengo. O Flamengo, em relação ao primeiro e segundo tempo, o Flamengo adotou estratégias diferentes, né, óbvio que no final do primeiro tempo o Flamengo já tava com a vantagem de 1-0, né. E te falar uma coisa, que passe, que assistência absurda do Arrascaeta para o Gabigol de 3 dedos. É incrível como o Arrascaeta ele consegue achar o espaço. O cara é um gênio da bola, né? Gabigol desencantou aí, meteu seu golzinho. Pedro entrou no segundo tempo após a lesão do Gabigol, quase meteu seu gol também, né? Óbvio que o Fortaleza é um time bom. Ele não conseguiu fazer aquele jogo que geralmente a gente sabe que o Fortaleza só pode fazer, mas o Flamengo ele dominou praticamente todas as rédeas do jogo e conseguiu a vitória de 2-0. E agora a gente continua na terceira colocação, né? Porque o Grêmio, no último lance do jogo, o Grêmio faz o 2-1 e vence o jogo, né? Então, vambora para mais vídeo, vai deixando seu like, a sua opinião sobre esse jogo aí nos comentários e vambora para o vídeo. Créditos a ESPN Brasil e tamo junto, vambora pro vídeo. Eu citei aqui que não podia considerar o jogo da Libertadores, mesmo o jogo contra o Santos, como jogos que serviriam de referência para ver se o Flamengo ia conseguir encaixar um jogo melhor, porque o Santos oferece muito pouca resistência, né? E o jogo da Libertadores contra o Alcas também era um jogo muito simples para o Flamengo vencer. Hoje o Flamengo pegou um time coletivamente forte, um time que dificultou bastante, que em alguns momentos conseguiu coletivamente ser melhor que o Flamengo na partida, que criou bastante dificuldade, que exigiu do goleiro do Flamengo uma defesa de pênalti, por exemplo. Os melhores jogadores do Flamengo, para mim, hoje foram o Arrascaeta e o seu goleiro, o Matheus Gonçalves, os goleiros, os caras que jogaram mais bola. E por isso, o Flamengo vencer, acho que tem sim alguma evolução, acho que em alguns momentos as associações na frente funcionam um pouco melhor. Eu acho o time com mais problemas nessa pós-paralisação de data FIFA defensivos do que de construção. Não que a construção seja perfeita, ela pode melhorar, mas eu acho que defensivamente o Flamengo tem um pouco mais de dificuldade do que tem para construir. Acho que a participação, outro detalhe do que o professor Celso te falou, tem 1,5 gol a Arrascaeta. Eu não sei se a gente pode dar meio gol no segundo, passe 3 dedos é lindo, né? O do primeiro gol, mas a antecipação do Gabigol e a finalização, pelo amor de Deus, é com muita tranquilidade, com muita categoria. Fico pensando quantos jogadores fazem isso no futebol brasileiro desse jeito. Então, acho que com alguns jogadores melhorando individualmente, Bruno Henrique entrando outra vez na partida, time coletivamente crescendo, são boas notícias. O Flamengo está realmente muito forte para o mata-mata da Libertadores. A gente vai saber quarta-feira quem vai ser o adversário. Pode ser um time mais fraco, mas pode ser o Palmeiras. Então, é importante que o Flamengo, em 4, 5 semanas, tenha o seu futebol no nível bem melhor. E com o que está jogando, se não fizer algo parecido com o que fez com o Bragantino, quando andou em campo, dá para gerenciar muitos jogos do Campeonato Brasileiro e encostar nos times de cima e brigar pelo título. Antes do Pedro Ivo e do Paulo Calçade, fala rapidinho, né? Falou, assim, chegou, vestiário, acabou o jogo, beleza, abraço, vitória, falou. Vai falar agora, ao vivo, no Linha de Passe, Jorge Sampaoli. Qual o seu temor em relação a ofertas que podem vir do continente europeu, pelo Vitor Hugo, pelo Matheus França, tem o Pedro também, outros jogadores, para que seu time não perca força nessa sequência da temporada? Eso eu não posso controlar, sinceramente. As saídas, o clube verá qual é a condição daquele jogador que pode sair, mas se sai, vendrá outro jogador. Hasta agora não tem notícias disso, mas se acontece, tendremos que ver que reemplaço. Oi, professor Sampaoli, tudo bem? Boa noite, parabéns pela vitória. Vou te perguntar o seguinte, o Flamengo em 2019 teve o time que todo mundo sabia, achou esse padrão, o time base. Em 2022 também achou um time do goleiro até o último atacante. Até em 2020, que não encantou, também foi campeão brasileiro com um time que todo mundo conhecia. Você até agora vem trocando bastante. Eu queria saber se você pretende achar esse time titular do goleiro até o último atacante, que toda a torcida conheça. E sobre, também, mais uma pergunta, se me permite, claro, em relação ao jogo lá contra o Bragantino, se vocês já conversaram sobre... Tem alguma explicação do porquê o Flamengo jogou tão mal aquela partida? Obrigado. Primeiro, a rotação de jogadores em diferentes jogos tem que ver com
tener muchos jugadores preparados para poder jugar, mas no es una particularidad, sino es una necesidad. Necesitamos jugadores que estén 100% para jugar cada dos días, cada 3 días. El juego bragantino hace mucho que pasó, ya expliqué que fue un juego particular, con muchas dificultades y muchas decisiones ruins de parte de aquel juego. Entonces, já expliquei isso. Sampaoli, boa noite, parabéns pela vitória. Bruno Vilafranca da S1 Live. Muito se espera quando a gente fala com os torcedores aí pelas ruas, aqui no Maracanã, de como vem se portando o Flamengo do Sampaoli com a bola nos pés, cada vez mais vistoso, cada vez mais com a cara do Sampaoli. Isso é algo que já acontece. Mas eu quero tocar no ponto do Flamengo sem a bola. Eu tenho percebido o Flamengo com mais fome. O Flamengo que tenta se recompor de maneira mais rápida. Quando não consegue, hoje, como por exemplo, o Eric fez uma falta, sabendo que ia levar um cartão, mas ao mesmo tempo preferiu o cartão para não dar um contra-ataque ao adversário. Eu queria saber como é que tem sido essas conversas com o elenco para essa recomposição mais rápida, porque a gente está vendo evolução nisso também. Obrigado. Sí, o time ha tenido una evolución sobre eso, básicamente en juntar mucha gente sin balón, sin la bola, perto de la bola. Hay una mayoría en la intención de poder lograr un time muy compacto, muy sólido y que no sufra lo que apenas yo llegué aquí pasaba, un equipo que estaba con ciertas fragilidades y que lentamente, progressivamente, o time vai avançando também nisso. Obrigado. Graças. Sampaoli. Jorge Sampaoli, já falou, já deu o primeiro comentário o Celso Zelt, já deu o primeiro comentário o Vitor Birner. Fiquei devendo as apresentações ilustres de Pedro Ivo e Paulo Calçade. Tudo bem, Pedrão? Tudo bem. Bem-vindo. Um abraço a você, Calçade. É a primeira vez você, num sábado à noite aqui? Não, a sua primeira vez sábado à noite. A minha, até gostaria que fosse o primeiro sábado à noite. Talvez, faz sentido. Um abraço a você, Vitor, Alfante Esporte com a gente. Eu gostei da coletiva do Sampaoli, assim como eu gostei bastante. Estava até debatendo aqui com o Vitor fora do ar, porque o Flamengo, acho que a gente está sempre naquela expectativa dele ter que ser brilhante, né? Porque são peças brilhantes, um faturamento brilhante, um clube que coloca muitos milhões de reais com facilidade dentro de Maracanã, 65 mil pessoas. Então, a régua é sempre muito alta, então você está sempre no número de ter que ser brilhante. E se o Flamengo não foi brilhante hoje, eu achei o Flamengo muito bom, porque a gente não pode analisar só pela perspectiva do time carioca. O Fortaleza é um time que impõe, vai impor e já vem impondo dificuldade em todas as competições que participa há muito tempo. Então, você fazer um 2-0, terminando como foi ali, podendo ser até 3 no final do jogo, caberia ele tranquilamente um terceiro gol. Um Flamengo muito seguro no final do jogo, onde costumava oscilar, onde costumava cansar, onde costumava faltar perna e sofrer. E aí, olhando muito também por peças, né? A gente fala tanto de valores individuais. Quando você fala do Arrascaeta, me chama a atenção hoje muito mais do que simplesmente um Arrascaeta que dá aquele passe sensacional para o Gabriel, finaliza num momento de instabilidade do Flamengo dentro do jogo. Acho que quando teve fase dentro do jogo, e no momento do segundo gol era um momento que o Fortaleza chegava, porque acho que o Flamengo baixa demais ali na volta do segundo tempo. Sim. Fortaleza chega, e até nesse momento eu acho que teve um mérito ali de um Flamengo conseguir suportar bem o Maninha, porque é difícil suportar com esse time de Fortaleza. E o Arrascaeta, para além disso, voltando dele, além do Arrascaeta, da assistência e do gol, um Arrascaeta que ele preocupa algumas semanas a questão física. Ele, desde que ele teve aquele mês de abril todo parado, quase 45 dias, eu sempre tive uma certa desconfiança, um certo ponto de interrogação. O Arrascaeta hoje brigando muito, competindo no chão, desarmando, participando, ajudando numa pressão que era muito interessante do Flamengo no primeiro tempo. Então hoje acho que isso é uma boa notícia. Quando a gente espera para falar do Bruno Henrique no último jogo, o Bruno Henrique entrando no segundo tempo hoje, você olhando individualmente boas notícias, o Arrascaeta para mim hoje foi além da bola. O Vitor já tinha falado da bola, o Celso também. As perguntas ao Sampaoli, os melhores momentos já mostram que foi o Arrascaeta com bola. O Arrascaeta sem bola hoje para mim, desarmando, pressionando, sendo mais uma peça lá na frente para esse Flamengo que precisa pressionar, precisa ser intenso. Me agradou bastante quando olha para o time do Flamengo. A linha de defesa, eu acho que quando ela é atacada em velocidade, para um time que sobe muito e vai acontecer, ela ainda pode melhorar um pouquinho, mas ela suportou um ataque do Fortaleza no início do segundo tempo. Foi o momento mais desconfortável do Flamengo no jogo, aquele final de primeiro tempo e início de segundo. Aí sim, aí eu acho que entra a questão do individual.
uma articulação de beira de campo, com a Ayrton, com a Arrascaeta, você faz 2-0 e ali você muda o jogo. O Fortaleza deixa de estar confortável, o Flamengo passa a não estar mais tão desconfortável e passa a ter um jogo que ele poderia ter feito até 3-0. Um ponto interessante de uma questão que é sempre um debate do Flamengo, a defesa do pênalti do Matheus Cunha, a gente fala de Diego Alves, sofreu com aquela transição ali, pênalti para o Fortaleza, eu não sei o que seria aquele gol, aquela bola entrasse. O Matheus Cunha pega, o Flamengo volta ainda melhor, com mais movimentação, muita interação, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabriel, acho que os 4 funcionando bem no início do jogo, e aí você tem o gol do Gabriel, 1-0, você começa a condicionar um pouco mais a partida. Então acho que o Flamengo tem coisas a observar interessantes, porque você pega um time coletivamente bem montado alguns dias atrás, como o do Red Bull, praticamente desmontou, apesar de todo aquele debate físico. Hoje um time coletivamente bem montado, você conseguiu neutralizar no início e neutralizar quando parecia bem desconfortável no final de primeiro tempo, início de segundo. Tudo bem, Xará? Olá, Paulo. Olá, companheiros. Eu vejo o Flamengo, depois da data FIFA, andou contra o Red Bull Bragantino e jogou muito mal quando foi um jogaço contra o Santos, tomou 2 gols do Santos, pela inércia do Santos, conseguiu ganhar, 3-2. Aí veio o Alcas, 4-0, e agora o Fortaleza. Agora, eu, assim, olhando detalhes do jogo, você vê que o Flamengo ele conseguiu superar aquilo que aconteceu na data FIFA. Ele saiu esgotado do período. São Paulo usou, São Paulo tem o direito de usar como quiser. Ele usou... Ele fez uma pré-temporada inicial. Ele usou assim, ele espremeu tudo o que podia e os caras sentiram no jogo que não tem como lutar contra isso, que é uma coisa que é óbvia no mundo do futebol. Você não controla a carga direito, você sofre no jogo que vai aparecer. Mas ele resolveu aumentar, pode ser com um objetivo lá na frente, de ganhar nessa semana. Pode ser. Mas que dentro de campo foi outro Flamengo hoje. Contra um adversário, poderia ser dos mais difíceis. É um adversário que é muito bem montado, estruturado. O Voivoda falava isso antes do jogo, né? Até de mudanças táticas, como isso acontece dentro de uma equipe que está junto há um tempo com o mesmo treinador. Então, é diferente de determinar uma mudança para este time e alguém que acabou de chegar começar a mexer na equipe. Então, esse é o Fortaleza. Se o Flamengo entra contra o Fortaleza, como entrou contra o Red Bull Bragantino, seria perde o jogo, seria um fiasco no Maracanã. Então, eu vejo, do ponto de vista físico, uma retomada do Flamengo. E o símbolo disso é o Arrascaeta. O Arrascaeta hoje, talvez se não for o melhor, acredito que tenha sido. Eu achei o melhor jogo do ano do Arrascaeta. Porque ele vem da Copa lá, carregando... Bom, ele foi para a Copa com problemas, volta da Copa com problemas, quer dizer, não resolveu. E o jogo de hoje ele estava muito ligado. Ele teve 45 minutos contra o Vasco, não foi esse 4-0 de agora no estadual, mas foram 45 minutos, hoje porque ele joga solto ali. Foi maior. Hoje ele tem muito mais. Foi muito maior mais, como tempo, sem bola, também acho. E o Arrascaeta, além dele, se ele sozinho, num nível físico bom e o resto parado, não ia rolar. Então, assim, houve ali um casamento muito bacana dele com os companheiros, mas você percebia em cada jogada, cada antecipação, né, os giros que ele faz para sair da marcação e fazer o passe. Ele faz o passe para o Gabigol no primeiro gol, ele está na jogada do gol que foi anulado e ele faz um gol. Então, assim, as construções ofensivas do Flamengo saíram da Arrascaeta hoje contra um time que não é fácil jogar. Você vai falar, esse adversário aí todo mundo joga. Não, contra esse adversário pouca gente joga. Então, acho que esse é um ponto a ser considerado, porque fisicamente, sem você ter um rendimento físico adequado, eu sei, assim, no Brasil a gente vive pedindo para ter time titular, né? Quando você encontra no Palmeiras, você encontra isso no Palmeiras, você acha que todo mundo vai ter. Mesmo o Abel sofreu no início lá, né? A gente falava que ele trocava toda hora. Mas por questões bem especiais do Palmeiras, o Abel consegue até... A gente pode dizer que é o único time, talvez, no Brasil que você consiga definir de 1 a 11, não é mais assim. Mas é isso, é um caso muito raríssimo, específico, né? Ainda mais num time como o Flamengo, Celso, que tem o elenco que tem, quando você olha, né, vai começar o segundo tempo e o técnico vai mexer 2 vezes, tira um machucado. Bom, já tinha mexido no primeiro tempo, entrou o Davi Luiz, só. Né? Tudo bem, não viveu boa fase recentemente e tal, mas sai o Léo Pereira machucado, entra um zagueiro com o tamanho, com a história que tem o Davi Luiz. E aí vai começar o segundo tempo, as 2 alterações são para entradas de Bruno Henrique e Pedro. Né? Então, assim, aí com, sei lá,
acho que 30 e poucos do segundo tempo, entra o Vitor Hugo, que tinha sido destaque do jogo contra o Alcas, é um ótimo garoto que está surgindo. Muito bem, poderia ter sido titular hoje. Tranquilo, então assim, né? Vai ser atuada do São Paulo. Essa ânsia, né, que vocês da imprensa, como costuma dizer o Vitor Birner, têm. Obrigado. Precisamos lá ter 1 a 11, né? Precisamos saber qual é o time titular. Acho que no caso do Flamengo vai passar distante dessa realidade. Para um time que está falando em trazer o Claudinho por 90 milhões de reais para não ser o titular. O elenco é montado para ganhar jogos, não é para ter o time titular. Exatamente. Mesmo o Palmeiras que a gente falou, tudo bem, o Palmeiras é um time hoje que repete a escalação, mas não termina. Até porque também faz o seu resultado e dos 30 do segundo para frente, o Abel já aproveita para justamente poder, no próximo jogo, escalar mais gente. Isso não é um problema para o Flamengo. Aliás, acho que nunca foi. O Flamengo sempre foi muito cobrado pelo elenco que tem. Outra coisa, se o Abel não tivesse um elenco com tantas opções de alto nível como o Flamengo, você acha que ele ia repetir o time rodada após rodada? É óbvio que não. Isso é um falso dilema, ainda mais vindo do São Paulo, que a gente sabe como ele trabalha, como é. Realmente, hoje não foi contra Sparring, gente. Fortaleza é um dos melhores times desse campeonato. É um time muito competitivo. É interessante como toma 1-0 para um Flamengo dentro do Maracanã jogando bola e consegue, dentro do primeiro tempo, se reencontrar, se reestabelecer e terminar melhor. E você citou o pênalti que o Matheus Cunha pegou, ele pega uma outra bola também, de uma saída de bola errada. Dele, inclusive. Dele. Exato. No primeiro tempo, que podia ter mudado o rumo da partida. Matheus, vê que a gente não discute. Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, mais um react. Já vai deixando aquele seu like aí, né? E a sua opinião também sobre essa partida. O Flamengo venceu, né? Agora continua em busca do líder. Chegou a 25 pontos, né? E o Grêmio, que ganhou também, chegou a 26. Flamengo e Grêmio encostam no Botafogo, que ainda joga no domingo um clássico contra o Vasco. Vamos torcer pro dar um empate ou o Vasco ganhar o jogo. Não, dar um empate é melhor. Só que aquilo, falando sobre a partida, né? Foi uma partida boa, o Flamengo utilizou duas estratégias diferentes no primeiro tempo e no segundo, óbvio, porque no segundo já tava com o placar a seu favor, né? Teve o Flamengo dominou praticamente a maioria da rédea do jogo, né? O Flamengo tomou conta. Fortaleza acabou tendo um pênalti ali, que o Thiago Maia acabou fazendo, né? Um pisão em cima do jogador do Fortaleza, que eu acho que quando ele foi dar o bote, o jogador já tinha saído da jogada e infelizmente acabou acontecendo o pênalti. Mas felizmente depois, logo na mesma jogada, né? Na batida do pênalti, o Matheus Cunha muito bem. Eu percebi uma coisa no pênalti, que o Matheus Cunha, ele fingiu que iria para um lado e foi pro outro, né? Ele fez isso em jogada de corpo. Não sei se vocês perceberam. Ele fingiu que iria para um lado e foi pro outro, né? E acabou defendendo o pênalti, né? E logo em sequência, depois de 2, 3 minutos ali, teve um lateral. Na cobrança de lateral, o Arrascaeta conseguiu se desmarcar da marcação, deu aquele 3 dedos ali pro Gabigol. E o Gabigol, friamente, né, na disputa da bola ali com o jogador, acabou de canhote. Foi de canhote, se não me engano, ele só chapou pro gol ali, né? 1-0. Então é aquilo. Primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo bom. O Fortaleza, no jogo inteiro, não teve muita chance. O Flamengo não deixou o Fortaleza finalizar. Óbvio que o Fortaleza, como a gente pode perceber aí, finalizou 14 vezes e acertou 5 vezes no gol. É só que essas 5 vezes que o Fortaleza acertou o gol, praticamente não ameaçou muito o Matheus Cunha, tirando o pênalti, né? No primeiro tempo, o Fortaleza teve 2 chances, o pênalti e a jogada errada aí do Matheus Cunha junto com o Fabrício Bruno, que o próprio Matheus Cunha defendeu. No segundo tempo, só foram bolas ali tranquilas para o Matheus Cunha. No segundo tempo, o Flamengo veio com uma proposta, né, abaixou as linhas, com a entrada do Bruno Henrique, e do Pedro, né? O Flamengo utilizou muito essa estratégia para poder buscar os contra-ataques, né? Que acabou em algum determinado lance do jogo levar muito perigo com o Bruno Henrique ali, né? E te falar uma coisa, teve um lance do Bruno Henrique que ele dominou de letra, levou a torcida ao delírio, né? E depois, né, numa jogada ali, a bola estava circulando na entrada da área ali, entre Pulgar, depois tocou para o Ayrton Lucas, a sua característica, né, original, ia até linha de fundo com rapidez e cruzar para trás, né? Acabou a bola rebatendo ali na defesa do Fortaleza e o Gabigol, o Arrascaeta, né, dominou de esquerda e fuzilou de direita, né? E depois disso, o Fortaleza dominou o jogo ali durante alguns minutos, mas depois do Flamengo, no finalzinho do jogo, nos 15, 20 minutos do jogo,
de 15 a 20 minutos finais do jogo, e o Flamengo começou a controlar a partida, e um resultado importante que o Flamengo chegou, continua a terceira colocação, né? Agora em busca do líder, né? O Flamengo nessa próxima semana vai ter uma semana muito difícil contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, e no domingo, acho que é sábado, se não me engano, né? Vai ter um jogo contra o Palmeiras. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Vai ser gravado aqui mesmo. Cadê? Atlético Paranaense, e dia 8, jogo contra o Palmeiras, né? Lá em São Paulo. Dia 8 cai no sábado. Então, sábado que vem, Flamengo, Palmeiras e Flamengo, né? Vai ser uma semana difícil, mas creio que o Flamengo pode chegar e vencer esses dois jogos aí. É isso aí, tamo junto.